Olá, povo de Deus. É um dia abençoado aí para todos, né? Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, né? Que é o nosso dever como cristão, passar a mensagem a outras pessoas, né? E vamos fazer uma reflexão neste momento, né, através de um grande profeta, né? E um apóstolo João, que foi um homem que, depois do chamado de Cristo, houve uma grande transformação na vida deste homem, né? A gente observa que no início, João era conhecido como trovão, porque era um homem explosivo, né? E ele, a partir do momento que ele recebe a mensagem da palavra de Deus, há uma transformação imensa na vida de João. E a gente observa que nessa transformação, nessas caminhadas aí que João passa 3 anos e meio com Jesus, muitas coisas ele aprendeu, né? E após a ressurreição de Cristo, né? Após Cristo elevado ao céu, João, ele é uma transformação, né? Não só em João, mas também nos outros apóstolos também há uma transformação grande. Mas nós estamos citando aqui, o ponto principal de hoje é João, né? O apóstolo João. Observamos que a mudança que houve foi tão grande na vida de João, que João ele passou, né, a ser chamado como o discípulo amado, né? O discípulo amado de Jesus era João. E a transformação a gente vê que foi muito grande. A palavra de Deus ela transforma a vida das pessoas, né? A partir do momento que nós aceitamos a mensagem da palavra de Deus, ela transforma nossas vidas, né? Cristo Jesus é a pessoa que transforma, né, as nossas vidas a cada momento, né, em cada dia. E não foi diferente com o apóstolo João nessa transformação. E aí João aqui passa a ser, né, um profeta, né, o apóstolo amado. A gente observa que João ele escreveu, né, o livro de Apocalipse, escreveu as cartas de João 1, 2 e 3, e também o Evangelho, né, de João. E observamos o seguinte: no início do capítulo 1 do livro de João, observamos o que está escrito, né? Vamos ler o verso 1 que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Observamos aqui no versículo 1 que João, ele vê que Jesus Cristo era o próprio Deus, né? Ele vê que Cristo aqui era o próprio Deus, e no verso 2 ele diz assim: e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se faz. Observamos aqui nesses 3 versos que João ele reconhece que Jesus Cristo era o próprio Deus. E aqui ele diz que no princípio era o Verbo, né? O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, que o próprio Jesus Cristo, como Verbo, ele era o Deus Criador. João diz aqui no verso 3 que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, né, nada do que foi feito se faz. Foi dessa forma que João observou e viu, né, Jesus Cristo como Deus verdadeiro. Observamos aqui o entendimento de João nessa mensagem. O verso 4 ele diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. No verso 5, a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceu contra ela. Observamos que aqui João coloca Jesus Cristo como a luz dos homens, né, que resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceu sobre a luz que é Cristo Jesus. E João continua aqui no verso 6, que diz assim, ó: havia um homem, aqui já está falando de quem? Do profeta João Batista, né? Havia um homem enviado por Deus, cujo seu nome era João. Esse aqui é o João Batista, né? Esse veio para testemunhar, para que testificasse a respeito da luz,
a fim de todos virem-se e crer por intermédio dele. Né? Ele não era luz, mas veio para que testificasse-se da luz. Observando aqui que João coloca João Batista como uma pessoa que veio para testificar, né, a respeito da luz que era Cristo Jesus. Observando aqui o entendimento e a compreensão do apóstolo João, né, a respeito da mensagem de João Batista. Né? E continuando aqui no verso 9, diz assim: a saber, a verdadeira luz que vinda-se ao mundo iluminou todo o homem. Verso 10: e o verbo estava-se no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não a conhecia. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Verso 12: mas todo enquanto receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, a saber os que creram no seu nome. Estamos observando aqui que, né, o conhecimento que João adquiriu através de Jesus Cristo, ele leva a nos conhecer que Jesus Cristo é o próprio Criador, ele é o próprio Deus. Aqui João está afirmando isso, né? Observamos aqui, né, no verso 10, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. No verso 11, veio para que era o seu, e os seus não receberam. Mas todo enquanto receberam, deu-lhe o poder de ser chamado Filho de Deus. Jesus Cristo deu toda essa autoridade, né, para que aquele que aceitasse Jesus Cristo, agora passaria a ser Filho de Deus. Né? O verso 13, ele diz assim: os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. João está falando a respeito do nascimento de Cristo, que não nasceu da carne, da vontade do sangue, mas nasceu sim da vontade de Deus. Vemos o seguinte aqui no verso 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio, né, da graça e da verdade. Vimos-se a sua glória, uma glória como do ungido do Pai. Observaram que essa leitura aqui, do verso 1 até o verso 14, João ele esclarece claramente quem é Jesus Cristo. Né? Ele mostra para todos nós quem é Jesus. E eu pergunto para você hoje: quem é Jesus Cristo? Você conhece Jesus Cristo como um verdadeiro Deus? Como um Deus criador de todas as coisas? Você já parou para imaginar que Jesus Cristo é o Deus criador de todas as coisas? Assim como João conhecia Jesus Cristo de perto, ele deixou escrito para que nós possamos compreender que o verbo, aquele verbo que falava lá no princípio, era o Criador. E esse verbo criador era o próprio Deus. E esse Deus era o próprio Jesus Cristo, né, que veio a este mundo como a luz, né, para nos trazer a todos os homens esta luz, que é a luz da salvação, que Cristo veio trazer para todos os homens. Então, amigos, é necessário a gente compreender o que é que João queria falar para nós a respeito desses primeiros versículos do Evangelho de João. A gente observa que muitos dos evangélicos aí, Mateus, Marcos e Lucas, eles falaram a respeito do nascimento de Jesus Cristo. Como foi que Maria engravidou para que Cristo nascesse? Mas João aqui, ele já fala, a narração dele aqui é diferente. Ele já fala sobre um verbo que já existia antes da terra existir. Ele fala de um verbo que já existia, de um Deus que já existia. Cristo Jesus era um Deus que já existia muito antes da terra ser criada. João nos prova isso através da leitura do capítulo 1 do Evangelho de João.
João nos prova que Jesus Cristo era o Verbo que era o Deus verdadeiro. E muitas vezes, né, a gente, né, vê que muitas pessoas, muitas vezes, né, não vê Jesus Cristo como Deus. E nós possamos ver, temos que ver Cristo como Deus que um dia deixou o seu trono lá na glória, veio ao mundo e nasceu como ser humano para resgatar, né, nossas vidas do pecado. E essa luz que foi o Cristo Jesus que veio ao mundo, veio para que as trevas fossem iluminadas pela sua luz. Nós, como pecadores, vivíamos sempre nas trevas, mas a luz de Cristo ela nos trouxe a salvação, uma salvação para a vida eterna. Que nós possamos compreender sempre que Jesus Cristo é o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso resgatador. Foi Ele que nos remiu com o seu próprio sangue. Nós possamos ter em mente que Cristo Jesus é o nosso Deus Todo-Poderoso. Deus possa nos abençoar com essa mensagem, nós possamos compreender, né, o que a Bíblia quer falar para nós a respeito de Jesus Cristo como nosso Deus Criador.